Melhor feito que perfeito. Fala galera, aqui é o Edu Borba e a gente está iniciando nosso primeiro podcast falando acerca de viver de temporada. Como é que você pode fazer grana com esse negócio? Como é que se inicia, tal. E a gente vai iniciar hoje falando justamente sobre essa frase, melhor feito que perfeito, tá? A frase feito é melhor que perfeito é uma afirmação baseada na frase do general americano George Patton na Segunda Guerra Mundial. Ele diz: um bom plano executado rigorosamente agora é melhor que um plano perfeito executado na próxima semana. A frase traz um compromisso com o agora, para que algo seja feito no momento e então, com o tempo, aperfeiçoado. Buscar a perfeição muitas vezes faz com que deixemos de fazer algo que queremos por pensarmos que não iremos conseguir. Então, assim, a frase, ela traduz justamente a decisão de alguém que quer começar a fazer esse negócio. Não só este negócio, mas como tantos outros negócios na vida. Muita gente fica adiando, fica postergando, fica procrastinando, né, como uma frase do momento, criando sempre uma dificuldade, sempre uma barreira, sempre, não, vou começar amanhã, semana que vem, daqui 2 dias, daqui 3 dias, daqui 4 dias, daqui 1 ano, e nunca começa. Essa que é a verdade. Então, essa frase, ela realmente, ela traduz tudo isso que a gente vem construindo ao longo desse tempo que a gente está trabalhando com imóveis de temporada, trabalhando com aluguel, trabalhando com locação. Claro, ao longo desses podcasts que a gente está lançando aqui, a gente vai estar falando mais coisas, vai estar falando sobre detalhes de como é que a gente faz para rentabilizar um imóvel, como é que a gente conseguiu chegar num certo patamar, quais são as nossas ideias, tá? Sendo que, como é o nosso primeiro podcast, eu resolvi começar justamente com essa frase baseada na afirmação do general, né, George Patton, na Segunda Guerra Mundial, que é melhor feito que perfeito. Por quê? Essa questão da perfeição, ela nos leva justamente a uma procrastinação, a deixar de fazer aquilo que tem que ser feito, tá? Sempre criando uma barreira, sempre criando uma dificuldade, sempre achando que tá faltando alguma coisa para poder começar. Então, é sobre isso que a gente vai falar essa noite, sobre isso que a gente vai tratar aqui, né? Eu não sei em que horas, qual hora você vai estar assistindo esse podcast, então, desde já um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, e trazer você para estar refletindo acerca desse ponto de vista aqui, sobre essa frase, né? Sobre essa filosofia, de que justamente é melhor você começar agora, tá? Mesmo que não tenha tudo, mesmo que esteja faltando bastante coisa. Feito esse podcast aqui, faz tempo que a gente vem adiando, tem a ideia de começar, começa quando, tal, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Se a gente for parar de verdade, ainda tá faltando muita coisa, de fato, tá? Ainda falta muito material, falta um preparo melhor. Para ter uma ideia, eu vim desenvolver o tema essa noite, até por conta da correria que a gente tem, e só que a gente datou para começar hoje e resolveu começar. Por quê? Seguindo justamente essa filosofia de que melhor feito que perfeito. Então, assim, é melhor você começar, é melhor você fazer do que ficar tentando buscar a perfeição e nunca faz nada, tá? Quem sempre busca, não, tá faltando isso, tá faltando aquilo, na verdade tá arrumando desculpas para não começar, tá? E aí tem uma outra frase que eu gosto pra caramba, que diz que quem tem objetivo não encontra obstáculos. Então, assim, comece, velho. Tem até um depoimento de um rapaz que ele diz, olha, só só vá. Então hoje é o conselho que eu tenho para lhe dar. Eu quero fazer isso da minha vida. Vai, entendeu? Vai, só vai. No caminho tu descobre como é que é fazer, no caminho tu vai entendendo melhor, mas vai. Não fica pensando, faço como, comece por onde e tal, sei o que, senão tu nunca vai começar, tá? Então, assim, nenhuma ideia nasce pronta, tá? Isso é até um discurso também de Mark Zuckerberg, que diz que nenhuma ideia nasce pronta. Tem que trabalhar, tem que
tem que aprimorar, tá? Vai errar pra caramba, tá? Dizem que Thomas Edison, quando ele criou a luz, né? Criou a luz, ele errou pra caramba, falhou inúmeras vezes, inúmeras vezes. E alguém o perguntou, olha, quantas vezes você errou? Ele disse, não, eu não errei. Eu descobri 99 formas de não fazer a luz. Então eu descobri 99 formas de como não fazer. Então, assim, aprendeu, tá? Ninguém perde nesse negócio. Ou você ganha ou você aprende. Essa a ideia, essa a máxima, tá? O conceito é esse. Então, assim, nenhuma ideia nasce pronta, mas todas têm o potencial de se desenvolver e florescer. Assim como uma semente que precisa de cuidado, água, luz para crescer, nossas ideias também precisam de nutrição e atenção para se transformarem em algo significativo. Às vezes a inspiração surge de lugares inesperados e é importante estar aberto a explorar diferentes caminhos e perspectivas. Então, assim, a ideia ela funciona justamente como se fosse uma semente, tá? Então, você não pega uma árvore e planta ela já pronta, né? Você vai pegar uma semente, você vai arar a terra, né? Você vai cavar, você vai encontrar uma terra adequada, um terreno fértil para poder semear a semente ali. Depois você vai regar ela, você vai cultivar ela, você vai colocar talvez, sei lá, um agrotóxico para que não pegue algum tipo de bicho e venha acabar com a semente. Ideias são as mesmas coisas, tá? É preciso que você cultive ela, é preciso que você semeie, preciso que você fique trabalhando sobre ela para que ela possa então ser desenvolvida, tá bom? Então, assim, seja curioso, questione, experimente e permita que suas ideias evoluam. Elas podem se tornar algo incrível, mesmo que inicialmente pareçam pequenas e imperfeitas. Essa é a ideia que eu tenho para te dar. Em relação a isso, assim, seja curioso mesmo. Se permita, olha, deixa eu dizer um negócio a você. Se permita falhar. Tem muita gente que é crítico demais consigo mesmo. Por isso, a temática de hoje, que é melhor feito que perfeito. Porque tem gente que às vezes é perfeccionista demais. E aí é rigoroso demais consigo mesmo, tá? É o cara que é tão autocrítico que ele próprio coloca sobre ele um peso que nem as pessoas às vezes colocam sobre ele, tá? Às vezes ele se critica mais do que as outras pessoas o criticam. Isso é o problema, muitas vezes, da autoimagem, né? Você tem uma imagem de si mesmo que às vezes nem as outras pessoas vão ter. E elas acabam tendo por conta da forma que tu se enxerga, tá? Então, assim, a autoimagem é isso. O cara se enxerga um derrotado, as pessoas vão enxergar ele um derrotado também. Tem até um texto bíblico, né, que fala sobre isso, quando o pessoal, os hebreus saíram do Egito e estavam rumo a Canaã. Moisés manda Josué e Caleb e mais 10 espias espiarem a terra de Canaã. E segundo o texto bíblico vai dizer que quando eles voltam, embora Josué e Caleb tragam boas notícias da terra de Canaã, 10 deles dizem, olha, a gente era como gafanhoto aos olhos deles e aos nossos olhos também. Então, assim, eles se enxergavam como gafanhoto, tá? Então, os gigantes da terra de Canaã certamente os enxergariam como eles se enxergam. Então, assim, se permita, tá? O conselho que eu te dou, se permita falhar, se permita errar, se permita fazer besteira mesmo, tá? E depois tu corrige, depois tu vai aperfeiçoando, tá? Inclusive, tem uma frase, né? Uma figura que eu já vi, circula muito no Instagram, de que um jovem, né, na caricatura, sentado ao piano, ele meio que tocando ali o teclado e virado de costa, e por trás dele uma figura como se fosse de um professor que olha para ele e diz assim, olha, pare, você não é bom nisso. E aí ele questiona, mas se eu parar, como é que eu vou ficar bom, tá? Então, assim, reflita. De fato, ele tem razão. Se ele parar, quando é que ele vai ficar bom? Como é que ele vai ficar bom? Tá? Tem até uma outra ideia que eu tenho e carrego comigo, que nada pode dar errado. Nada pode dar errado. Se você tentar, até dar certo. Tá? Então é isso. Começar. Fazer. Eu vou fazer. Tá? Vou errar, vou falhar. Já citei aqui a questão de Thomas Edison,
que descobriu 99 formas de não fazer a luz. Então, assim, é isso. É fazer, tá? É começar independente das circunstâncias, independente de qualquer coisa. Então, deixa eu entrar aqui no meu depoimento, né? Falar sobre como é que eu comecei nesse mercado de imóveis de temporada. Primeiro, prazer, tá? Eu sou mais conhecido como Edu Borba. Eu tenho um imóvel de temporada. E a situação é o seguinte: quando eu comecei esse negócio, eu tinha recebido uma grana da empresa que eu trabalhava, uma indenização, tá? Por problema de doença ocupacional, uma situação que eu desenvolvi trabalhando na empresa, tal, enfim, aí consegui uma grana boa, comprei um imóvel pensando, vou comprar um imóvel, vou colocar alguém para alugar e vou viver de renda passiva, né? Vou construir uma coluna de ativos e vou ter aqui uma renda passiva. Primeiro que quando eu comprei esse imóvel, eu imaginei ali um retorno financeiro de pelo menos 1% do valor total do imóvel, que à época o imóvel foi 350 mil, e eu imaginei que receberia ali uns R$3.500 mensais livre, né? Líquido, livre de impostos. E era essa a minha ideia: colocar o imóvel para alugar, ter esses R$3.500 mensais, continuar no trabalho que eu estava e tranquilo. Sendo que quando eu fui buscar alguém para administrar o meu imóvel, havia muitas pessoas que colocavam muitas dificuldades, tá? E aí eu fiquei para lá, para cá, procurando alguém que pudesse alugar esse imóvel para mim, para poder ficar sendo rentabilizado por ele. Passado alguns dias, encontrei uma pessoa, que não vou revelar o nome por uma questão de ética, tá? E esse cara ficou de ir lá para poder bater umas fotos do imóvel, para poder postar no canal, para poder buscar plataformas para que pudesse nos trazer um retorno financeiro. Beleza. Vai de hoje, vai de amanhã, para bater as fotos, tem isso, tem aquilo que eu falei. Melhor feito que perfeito. O cara ficou prolatando. Chegou um momento que eu disse, não dá mais para esperar. Eu tenho que começar. Por quê? Daqui a pouco ia começar a vir condomínio, ia começar a vir conta de energia, mesmo que não tivesse utilizado, há uma taxa mínima. Questão de água também, há uma taxa mínima, mesmo que você não utilize, mais há. Então, as dívidas não esperam, tá? E como tem aí uma frase que diz que o maior motivacional do homem trabalhar são as dívidas. Então, assim, se tu não trabalhar, as dívidas vão vir de qualquer forma. Então a dívida não quer saber que tu tá faltando isso, tá faltando aquilo para tu começar. Ela não vai dizer, beleza, eu vou te dar um tempo aí, um prazo, tu começa, quando tiver perfeito tu me avisa que eu começo a cobrar. O governo não quer saber disso, os credores não querem saberem disso. Então, assim, de certa forma isso também é até positivo, porque te força a começar, tá? Então, assim, tu tem que começar. Eles não querem saber que tu tá esperando por isso ou por aquilo. Então, beleza, o cara ficou prolatando, eu disse, vou começar. E aí eu fui e mesmo que sem entender de nada mesmo, assim, eu comecei a buscar informações no YouTube, comecei a pesquisar no Google, comecei a pensar como é que eu faria, e aí comecei a fazer o negócio e foi dando certo, e as coisas foram evoluindo com o passar do tempo, tá? O que acontece? Criei um Instagram, entendia de nada de Instagram, nada. Hoje a gente desenvolveu uma média de 23 passos, tá? Que já nos permitem ter um ótimo tráfego orgânico, tá? A gente aprendeu como é que fazia também a questão de copyright, aprendeu como é que faz questão de tráfego pago, entre outras coisas. E tudo isso aí a gente vai estar falando mais para frente nos próximos podcasts, como vocês podem fazer, como é que vocês vão evoluir. E hoje, na verdade, além dessa questão da evolução, a gente já está buscando uma nova forma de revolucionar o mercado. Tá? E aí é coisa que a gente vai deixar para o podcast de número 20, número 30, eu acredito, eu não sei. Mas a tendência é que a gente traga aqui sempre novidades e assuntos novos a cada podcast. Então, foi isso. Comecei o Instagram sem entender de nada, sem aquele formato perfeito, algo que teoricamente seria considerado ridículo, mas a gente começou, foi fazendo as coisas e foi dando certo.
Aí a gente começou a abrir a mente para outras coisas, como criar um Omnichannel, que é um multicanal. A gente vai falar sobre isso também lá para frente ainda. E foi dando tão certo que começou a demanda explodir, tá? E aí eu ainda trabalhava na empresa que eu havia recebido a indenização, isso em mais ou menos no finalzinho de 2021, dezembro, né, de 2021. E aí a demanda começou a explodir, começou a chover cliente. De certa forma que já não havia mais espaço no meu calendário, sendo que eu só tinha um apartamento. O que é que eu fiz? Primeiro comecei a ajudar outras pessoas, proprietários como eu, que precisavam alugar seus imóveis, e eu comecei a distribuir os leads que vinham para mim no meu funil de vendas. Eu pegava esses leads e mandava para esses proprietários, parceiros nossos, para que eles pudessem também alugar o apartamento deles. Quando eu comecei nesse negócio, por exemplo, eu não sabia nem o que era um link. Como era que colocava um link no Instagram, no Story lá. Eu não sabia nem gerar um link, para você ter ideia. Eu colocava o número, o pessoal salvava o número, entrava em contato e a gente fazia as reservas. E aí é como eu tô te falando, o negócio começou a dar tão certo que eu comecei a repassar. Outro dia, assistindo um rapaz que tem até um canal também, que é sobre viver de kitnet, tá? E aí a gente pegou até esse gancho aqui para poder falar, né? Parafraseando essa temática deles. A gente pegou e eu tava assistindo e ele disse assim, olha, antes de começar a trabalhar com isso, de viver de kitnet, eu era repórter. E uma vez eu fui convidado para poder fazer uma reportagem e o pessoal queria que eu fizesse de graça. E ele disse, como é que eu vou dar a única coisa que eu tenho para vender? Ele disse, eu não tenho como fazer uma reportagem de graça porque é a única coisa que eu tenho para vender. E essa frase mexeu comigo, né? Mexeu pra caramba comigo. E eu comecei a refletir acerca disso. Uma outra frase eu ouvi quando eu fiz um curso na época de soldador, MIG-MAG no Senai, de um outro professor meu, que ele disse que certa vez ele foi fazer um serviço, prestar um serviço, foi formatar um computador, e quando ele terminou, ele levou poucos minutos, 30 minutos, se não me falha a memória, ele cobrou R$100 à época. E aí a pessoa olhou para ele e disse, caramba, 30 minutos, R$100? Aí ele disse, o serviço deu isso tudinho. Aí o meu professor disse, não, para te falar a verdade, o serviço custou R$30. Ele disse, e os outros R$70, onde é que estão? Ele disse, os outros R$70 você está pagando pelo meu conhecimento, tá? Pelos anos que eu passei de faculdade. E isso aí, tudo isso me fez refletir a época que estava só repassando os leads. Eu comecei a pensar em mim, né, que paguei do meu bolso, eu sou formado em gestão comercial e pós-graduado em neuromarketing e vendas. E eu comecei a pensar também em mim, paguei do meu bolso, estudei, me esforcei, certo, o pessoal tem um apartamento, eu estou ajudei até aqui, mas agora eu tenho que começar a oferir lucro, até porque de uma certa forma eu estou prestando serviço e eu paguei para poder aprender tudo isso. Então assim, o conhecimento ele vale, inclusive tem um mantra aí, né, que fala que a moeda mais cara que existe no mundo é a informação. Então assim, não adianta às vezes tu ter um produto também e se tu não tiver um comprador para o teu produto, tá? E eu me tornei, de certa forma, um expert em atrair compradores. Inclusive, tenho vários mantras meus e pretendo explorar eles aqui em cada podcast, tá? Um deles é falar que ganhar dinheiro é feito dar um nó, né? Você precisa juntar as duas pontas. Por exemplo, como é que você dá um nó? Tu pega uma ponta de um lado, tu pega do outro, junta e tu dá um nó, né? Tu faz um laço. Então, assim, ganhar dinheiro é isso, tá? Vender é isso. Vender é dar um nó. É tu pegar quem quer comprar, quem quer vender e unir as duas partes. Então, e para isso tudo, como um intermediário, consequentemente você vai estar ganhando dinheiro com isso e você vai estar lucrando com isso também. Por quê? Você é o expert disso tudo.
É você que está apresentando as duas partes. É você que está gastando tempo para poder fazer essa transição. E com isso você carrega um peso muito grande, uma responsabilidade. Né? Às vezes as pessoas, de certa forma, querem até tirar o mérito de quem faz isso. Né? Da parte que está ali como intermediário. Às vezes as pessoas querem até tirar o mérito. Até vi um certo filme aí do Coringa, que ele numa negociação, ele vai e diz, olha, nunca faça nada de graça. E ele diz, cobre sempre o valor que é justo. E aí o cara lá vai, se vira para ele e diz, quanto é que você quer por esse serviço? Ele olha para ele e diz, metade. E aí o rapaz vai e diz, você tá doido? Ele diz, não tô doido, eu quero metade. Então é isso. Eu comecei a fazer, as coisas começaram a dar certo, a minha demanda começou a aumentar, e aí eu comecei a pegar e trabalhar esses leads. Ainda sem CNPJ, ainda de forma avulsa, mas eu só comecei a fazer, tá? Comecei a fazer. As primeiras comissões, por exemplo, eram comissões irrisórias, tá? Comecei pegando R$50, tal, já dava para livrar um lanche e por aí vai. Depois as comissões foram aumentando e assim, não existe hoje um teto para essas comissões. Não existe um limite. Quanto é que tu ganha, tal, quanto é que dá para fazer? É ilimitado, tá? Vai variar de acordo com o tempo que as pessoas vão passar, a quantidade de pessoas, o tipo de apartamento e por aí vai, tá? Então esse é o meu depoimento. E aí falando também ainda sobre a questão de quando eu comecei, né? Chegou um momento que, por exemplo, na empresa a minha demanda começou a ficar tão grande que aí já não estava dando mais para conciliar. E alguns colegas meus até chegavam e diziam, meu irmão, sai, velho, vai-te embora, vai fazer a tua vida, tu é um cara inteligente, tu tá preso aqui. Eu trabalhava numa multinacional, muito bem reconhecida no país, né, do ramo da cervejaria, e eu ficava lá naquela lá, eu disse, caramba, velho. Eu chegava até a brincar com o pessoal, disse, meu irmão, isso aqui é feito o cara que tem 2 mulheres, né, que tem um amante e tem a titular. Na hora, enquanto dá para conciliar, né? E graças a Deus eu não sei muito o que é isso, mas vamos lá. Então, assim, o cara que tem 2 mulheres, por exemplo, enquanto dá para conciliar, ele vai conciliando, vai levando. Chega um momento que uma descobre ou as 2 descobrem e ele tem que se decidir. E eu ficava brincando muito, fazendo essa analogia na empresa, dizendo que enquanto estava dando para conciliar os meus negócios com a empresa, eu estava conciliando, estava levando a vida do jeito que dava, tá? E aí, claro, chegou esse momento. Chegou um momento que não dava mais para conciliar e eu resolvi, de certa forma, abdicar da empresa e cuidar dos meus negócios, né? Deixar de trabalhar para construir o sonho dos outros para poder construir os meus sonhos. E, massa, comecei a fazer. Daí também surgiram algumas críticas, tá? E, eu acredito que a crítica, ela pode ser realmente construtiva, tá? Principalmente de quando a pessoa que está fazendo a crítica, ela pensa no teu crescimento, e principalmente quando você que recebe a crítica, você pensa no seu crescimento. Então, assim, algumas pessoas começaram a fazer críticas do tipo de, assim, tem contrato? Não tem contrato. Tem CNPJ? Não tem CNPJ. E como eu sempre fui um cara de sempre buscar a solução, tá? E sempre trabalhar em cima das críticas, até para não ser criticado mais e mais vezes, o que é que eu fiz? Não tem contrato, vou fazer contrato. Não tem CNPJ, vou fazer CNPJ. Vou criar meu CNPJ. E aí eu comecei a trabalhar. E graças a Deus a gente foi evoluindo. A demanda foi aumentando cada vez mais, tá? Eu comecei a fazer uma associação da minha imagem com a imagem da minha empresa e com a imagem do condomínio, onde é o condomínio de maior atuação da minha parte, e comecei a utilizar a minha imagem mais como um personal brand, até porque assim a gente entende que a grande maioria das marcas poderosas hoje, elas são associadas
os donos delas, né? Por exemplo, você lembra da Ambev, você vai lembrar de Jorge Paulo Lema, né? Se lembra da Havan, você vai lembrar do dono dela, por exemplo, né? Então, assim, eu comecei a pensar muito nisso. Inclusive, Thiago Fint, que é um dos caras do mercado digital, né? Um dos caras que trouxe o tal do PLR para o Brasil, ele sempre diz, olha, você precisa de um rosto para sua marca, tá? Eles encontrem um rosto, seja o rosto para sua marca ou encontre um rosto para ela. E eu comecei justamente a fazer essa associação da minha imagem à marca da minha empresa, à marca do condomínio, e de fato isso tem trazido bons frutos para a gente e tem dado um retorno muito magnífico, tá? Então é isso, galera. Esse é o meu depoimento, fazendo uma síntese do que a gente fez, de como a gente fez, para poder a gente começar a fazer esse negócio dar certo, tá? E aí falar para vocês o quê? Que o maior desafio, né, do começo é começar, tá? Qual o maior desafio que tu encontrou para começar a fazer esse negócio? O maior desafio do começo foi começar, tá? Por quê? Porque a gente fica esperando alguém. O nosso problema, de modo geral, nosso primeiro podcast, tá? Eu tenho um certo nervosismo. Mas aí, assim, galera, qual foi o maior desafio para mim começar no começo? Foi começar. Por quê? Porque a gente sempre fica, comece por onde? Começo a fazer o quê? Como é que eu faço? E o cara fica procurando o começo para começar. Quando na verdade, assim, o começo está em começar, velho. Está em começar. Começar é o começo. Grava essa frase aí, tá? Eu gosto muito de criar minhas próprias filosofias. E essa é mais uma minha. Começar é o começo, tá? Então, assim, tu começou, não importa se tu vai começar na visão de alguém pela metade, se tu vai descobrir depois que tu estava começando pela metade, que tu deveria ter começado por outro lugar, tal, não importa. Mas tu vai descobrir isso quando? Quando tu começar. E se tu não começar, tu nunca vai saber qual é o início, qual é o meio, qual é o fim. Tu vai descobrir depois que tu começar. Então, começar é o começo. Grave isso na sua cabeça pra tudo. Pra tudo. A gente tá falando aqui sobre viver de temporada, né? De viver com o capital de temporada, como é que se ganha dinheiro com esse negócio. Mas aí, pra tudo na vida, começar é o começo. Precisa começar, tá? Depois tu vai descobrir se tu tava no meio, se tu tava no fim, se tu tava no início. Tu vai descobrir isso quando tu começar, beleza? Então, essa frase, ela é uma frase, é uma verdade universal, tá? Não importa a língua ou o lugar. Muitas vezes o primeiro passo é o mais difícil, mas também é o mais importante. É o momento em que você decide seguir em frente, enfrentar o desconhecido e iniciar uma jornada. Seja começar um novo projeto, aprender algo novo, mudar de carreira ou até mesmo iniciar uma conversa com alguém. O primeiro passo é crucial. Primeiro passo é crucial. Ele nos tira da zona de conforto e nos coloca no caminho da realização. Então, se você está diante de um novo começo, lembre-se, o maior desafio de dar o primeiro passo, depois disso, o maior desafio é dar o primeiro passo. Depois disso, tudo fica mais fácil. Inclusive, eu costumo dizer que tudo, exatamente tudo, no início é difícil, tá? Por que é difícil? Porque é desconhecido, não conhece, não sabe como funciona. Claro, esquenta a cabeça. Tu vai mexer, não tá dando certo, não tá encaixando, tal. Tudo no início é difícil. Mas depois que você aprende, fica fácil, tá? Depois que aprende, já era. E como é que tu vai aprender? Tu precisa começar. Precisa praticar. Precisa continuar fazendo. A grande maioria das pessoas tem como problemática isso. Elas desistem muito fácil, tá? E rápido demais. Desistem mais rápido do que começam. Demoram demais para começar. Escuta aí. Demora demais para começar e desistem rápido demais após o começo. Esse é o problema da grande maioria das pessoas. Então, galera, a gente já de antemão quer agradecer aí a vocês que tá aí, que nos assistiu, que passou esses minutos com a gente aí, ouvindo a gente falar, tá? Depois, claro, a gente vai trazer conteúdos mais técnicos, mais detalhados, mais informativos, de como é que a gente faz de fato,
quanto é que dá para faturar com esse negócio. Enfim, a gente vai trazer ainda aí várias e várias situações, falando cerca de viver de temporada, né? Eu quero falar ainda sobre o legado do marketing digital. Para mim, o legado é ter independência financeira e geográfica, tá? Dá para você fazer este negócio de qualquer lugar, tá? Não é necessário tu ter que bater cartão, tu tá preso num negócio, ou até mesmo tu ter que ficar detido em casa, feito o home office. Isso aqui não é um home office. Claro, se você quiser fazer um home office, você faz. Se você quiser trabalhar no formato tradicional, bater cartão, ter aquela mesma disciplina, também dá para fazer. Mas se você quiser ser um cara livre, com um lifestyle, dá para tu fazer esse negócio de qualquer lugar e ganhar dinheiro de qualquer lugar, tá? Inclusive, se alguém tiver o desejo, for interessado, a gente tá prospectando pessoas sempre para trabalhar conosco nos perfis de assistente, franqueados e team leader, que é uma modalidade que a gente tá criando, e a gente ainda vai falar sobre isso também, tá? Como é que a gente tá fazendo esse negócio. Por isso que eu falei que a gente não tá simplesmente fazendo uma evolução, mas a gente tá tentando revolucionar o mercado. Então, galera, desde já quero agradecer a todos. Fiquem com Deus. Forte abraço, tá? Só aproveitando aí, curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal aí para dar essa força aí. A gente tá começando agora, tá? Então, como eu já falei, a gente tá só no começo, tá? Ative o sininho das notificações aí para poder o próprio YouTube lembrar vocês todas as vezes que a gente postar um conteúdo novo, inclusive quando a gente estiver fazendo alguma live ao vivo. Então, ative o sininho das notificações aí. Manda pra galera de vocês aí, manda no grupo, pega o link aí, joga no story do Instagram lá. Se você não sabe ainda como fazer um link de história, inclusive eu acredito que a grande maioria de vocês não sabe fazer. Bota fé? Não sabe fazer. E eu quero ver se vocês sabem. Então você vai pegar esse link aqui, vai jogar no seu story lá, no link do story lá, e aí eu vou saber se vocês sabem fazer ou não. Joga lá que eu quero ver. Quantas pessoas vierem lá e dizem, eu vi através do link de fulano, eu vou dizer, esse daí sabe. E eu mesmo vou estar comentando aí, dizer que vocês sabem, tirando chapéu para vocês aí, feito faz Raul Gil. Então, desde já eu agradeço aí, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!